Capítulo 2, a importância da ressurreição. Nos dias de Paulo, alguns rejeitavam a ressurreição. Paulo escreveu uma detalhada explicação para mostrar que se não há ressurreição, não há salvação. Por quê? Porque este corpo já está decretado que ele não viverá para sempre. Deus decretou, esse é um corpo limitado, que vai morrer, está ordenado aos homens morrerem uma só vez, tá ok? Então, nós necessitamos de receber um corpo incorruptível. Aquelas pessoas que morreram, elas terão que ressuscitar para receber esse corpo. Então, aqueles que não acreditavam em ressurreição, eles logo, então, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, então não tem o que nós fazermos, nós somos os mais miseráveis dos homens, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Mas a nossa esperança qual é? É uma vida eterna de paz. Então, nós abrimos mão dessa vida terrena para abraçar a vida eterna de paz. A questão da ressurreição no Novo Testamento era algo assim que principalmente os pagãos não acreditavam. Era algo que só o povo de Israel acreditava, porque a Bíblia relata que ocorreram ressurreições, né? Claramente é falado que Elias realizou uma ressurreição, que Eliseu realizou 2 ressurreições, e haviam profecias que falavam que todos os fiéis a Deus ressuscitariam no último dia. Tanto que, no momento que Jesus ressuscita Lázaro, a irmã de Lázaro diz que ele iria ressuscitar no último dia, mas Jesus já executa a ressurreição ali naquele momento. Em Israel, eles acreditavam na ressurreição, os pagãos não acreditavam, porque, vamos dizer, acreditar em ressurreição é necessário realmente fé em um Deus poderoso, o Deus Todo-Poderoso, como a Bíblia descreve. Bom, vou separar alguns versículos aqui deste texto de 1 Coríntios capítulo 15. Então pegue a sua Bíblia aí, vamos ler primeiramente o versículo 22. 1 Coríntios 15, 22, o apóstolo Paulo vai começar uma explicação sobre ressurreição. Depois vocês devem ler do versículo 12 ao 56. O versículo 22 diz: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, esse corpo já está ordenado que ele não viverá para sempre, ele morrerá. Versículo 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Por que as primícias? Foi estabelecida uma simbologia no Antigo Testamento, onde havia 7 tempos determinados, ou 7 festas, como alguns chamam, e a terceira festa, ou terceiro tempo determinado, era exatamente as primícias, que ocorria no domingo, o primeiro domingo após a Páscoa. Então, independente do dia que a Páscoa caísse, se caísse na terça, na quarta, na quinta, não importa, haveria o sábado, o dia seguinte ao sábado, domingo, era a festa das primícias. Por isso Jesus, ele ressuscitou no primeiro dia da semana, porque ele é chamado a primícia, simbolizado naquele tempo determinado ou nessa festa, como alguns chamam. Prosseguindo o versículo 23, Paulo diz: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. Então já estamos falando aqui do arrebatamento da igreja. Paulo falando do arrebatamento da igreja significa que a igreja vai receber um corpo semelhante ao de Cristo, serão vivificados, ressuscitarão com corpos eternos. Versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a majestade e força. Bom, depois que Jesus ressuscitar os salvos e depois iniciar o reino de Deus, que é chamado de o milênio, o fim do milênio é também o fim do mundo físico. Isso depois nós vamos ver quando estudarmos
Apocalipse capítulo 20. Depois do milênio, Jesus se manifesta para o juízo final e é dito de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou mais lugar para eles. Significa que todo mundo físico deixou de existir, só vai existir o mundo espiritual. Versículo 25. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Então o apóstolo Paulo está dizendo que a morte ela será vencida. Sim, a ressurreição existe, enquanto na igreja de Corinto teriam pessoas rejeitando, tinham pessoas que rejeitavam a ressurreição. E o apóstolo Paulo diz, no fim do milênio principalmente, né, quando ocorre a segunda ressurreição, que aí participam todos os ímpios de todos os tempos e aqueles que morreram durante o milênio, já que Isaías, principalmente no capítulo 65, ele diz que durante o milênio haverá morte, mas será assim, o jovem, o homem de 100 anos, ele vai ter a saúde de um jovem, mas também é dito que ele poderá morrer. Então, durante o milênio existem mortes, e aqueles que morrerem na fé ou na obediência ao reino de Jesus, eles participam da segunda ressurreição como ovelhas. Apesar do que muitos pensam, aquele juízo dos bodes e das ovelhas, nós não somos as ovelhas, porque as ovelhas ali, elas estão sendo julgadas no juízo final. E no juízo final a igreja está julgando, ela já recebeu corpos incorruptíveis muitos séculos antes, 1007 anos antes. Então a igreja não estará lá sendo julgada como ovelhas, ela estará julgando. Bom, depois do versículo 46, vou pular para o versículo 42, que diz assim: assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em corrupção significa o cristão morre, né? Morre nesse corpo que herdou o pecado de Adão. Mas quando ele ressuscitar, ele vai ressuscitar em incorrupção, ou seja, sem possibilidade de se corromper novamente. Os anjos e os homens foram criados corruptíveis, ou seja, que podem se corromper. Houve corrupção tanto no mundo dos anjos quanto no mundo dos homens. Mas depois que a igreja ressuscitar, ela receberá corpos incorruptíveis, significa que ela não pode mais se corromper, não pode mais pecar. Versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ou seja, assim como trouxemos a imagem de Adão, a imagem do terreno, né? Significa essa imagem corrompida que em pecado me concebeu minha mãe, como diz o salmista. Quando nós ressuscitarmos, nós traremos a imagem do celestial. O que é a imagem do celestial? É Jesus Cristo. Então, por isso, Cristo que é as primícias e depois nós na sua vida. Versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, nem todos morreremos. O termo dormir, ele é usado simbolicamente para descrever os mortos. Né? Principalmente porque a pessoa, quando está morta, ela parece estar dormindo. Né? Alguns levam esse dormir ao pé da letra, acreditando que realmente a pessoa não tem nenhuma consciência do que está acontecendo aqui nesse mundo. Mas nós sabemos que o termo dormir aqui é simbólico, porque na história do rico e Lázaro, Jesus falou claramente que o rico se lembrava das coisas que ele havia vivido aqui na terra. E claro, Lázaro também, né? Versículo 52. Como vai ocorrer essa transformação? O apóstolo Paulo diz: num momento, num abrir e fechar de olhos,
ante a última trombeta, ou seja, o arrebatamento é realmente algo repentino e não será algo que Jesus vai aparecer em glória. Não, aqui o que o apóstolo Paulo está descrevendo é que nós, num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados e seremos levados com o Senhor. Então, no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Ou seja, o nosso corpo, hoje corruptível, ele vai ressuscitar incorruptível. Hoje, mortal, vai ser revestido de imortalidade. E o versículo 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Bom, então esse tema que nós estamos falando, ressurreição, ele é um tema que ele criava dificuldades para os povos pagãos em geral. E até hoje ele cria dificuldade para algumas pessoas, né? Algumas pessoas perguntam se eles podem doar órgão. Eu me lembro certa vez que aqui no Rio de Janeiro nós íamos tirar a carteira de identidade e ele perguntava se era doador de órgão. Eu coloquei, sim, pode doar os meus órgãos. Aí o irmão me perguntou, mas pastor, e no dia da ressurreição, o teu olho vai estar com uma outra pessoa e aí Deus vai arrancar o olho dele? Eu falei, não, irmãos, se nós morremos, o que vai acontecer com os nossos órgãos não importa. Quando nós formos ressuscitar, o apóstolo Paulo diz que os mortos ressuscitam incorruptíveis, ou seja, já ressuscitam com um novo corpo. E não existe herança daquele corpo antigo. Tipo, esse corpo atual, ele, por exemplo, perdeu um membro, não tem um braço ou não tem um olho. Será que na eternidade ele vai ser cego de um olho? Não. É um corpo espiritual, ele não depende mais nada desse corpo atual.